Meu nome é Leandro Ramos, vamos ter uma aula diferente hoje. Vamos fazer uma aula de GPedit, que é uma ferramenta aí muito legal para fazer restrição. Eu vou abrir aqui o meu XP virtual aqui. Vamos brincar aqui de fazer o GPedit. O que consiste o GPedit? É uma ferramenta para a gente dizer o que pode ou não ser feito dentro do Windows. É uma ferramenta de limitação. Muito útil aí para você bloquear o que o usuário pode ou não fazer na máquina. Vamos imaginar um usuário que trabalha com determinado aplicativo numa empresa, então ele não tem necessidade nenhuma de mexer numa série de fatores do Windows. Ele pode estar fazendo o quê? Fazendo alguma configuração errada, ou estragando a máquina pela falta de conhecimento. Então imagina um usuário bem simples que ele vai ligar, vai subir o programa da empresa e ele vai trabalhar. Eu vou fazer esse tipo de restrição para ele não poder mexer no Windows. Eu estou com o Windows XP aqui, ó. Service Pack 3, Windows atualizado, XP Service Pack 3. E vamos lá, vamos fazer essa configuração. Para chamar o editor de política, eu vou iniciar executar e vou digitar esse comando, ó, gpedit.msc. Ele vai chamar para mim o Snapin, o programa do Windows, para mexer nessa diretiva de grupo. Ó, chamou lá o diretiva de grupo do Windows. Eu vou entrar aqui em configuração do usuário, modelo administrativo. É aqui que me interessa trabalhar para realizar essas restrições. E eu tenho aqui uma série de lugares para mexer. Eu vou dar um exemplo de cada pedaço aqui. Depois vocês podem estar estudando isso através do botão explicar. Vamos entrar aqui em componentes do Windows. Aqui eu tenho uma série de itens para estar mexendo. Eu vou em primeiro lugar aqui tá usando, vamos lá, primeiro em, por exemplo, Internet Explorer. O que eu posso bloquear no Internet Explorer? Notem que eu tenho uma série de diretivas, uma série de palavras, de frases aqui. E aqui eu posso dizer o que pode ou não acontecer dentro do software Internet Explorer. Eu vou começar a mexer nisso aqui agora. Vou escolher aqui, por exemplo, desativar a exibição do ajuda, impor modo tela inteira, desativar recurso de verificação. Vamos procurar a parte de histórico aqui do programa, né? Desativar a funcionalidade de excluir histórico de navegação. O que isso é interessante? Normalmente o usuário entra num site que ele não pode, a primeira coisa que ele faz para apagar um rastro dele é mandar excluir o histórico de navegação. Se eu vim aqui e der um ativado, é importante dizer que aqui eu estou ativando a frase desativar a funcionalidade excluir histórico de navegação. Logo ele não vai poder limpar o histórico. Isso inibe o usuário de ficar entrando em sites indevidos, embora existam outras formas de bloquear isso. Vou dar um OK aqui e eu mexi na minha primeira diretiva. Uma outra diretiva muito interessante para estar trabalhando é proibir o cara de fazer download, né? Eu vim aqui em barra de ferramentas, menus do navegador. E tem um item aqui, desativar a opção salvar esse programa em disco. Se você não entender direito o que essa opção faz, você pode vir aqui no explicar, e ele vai te dar, impede que o usuário salve um programa ou arquivo descarregado pelo Internet Explorer no disco rígido. Ou seja, proíbe o cara de fazer downloads por meio do Internet Explorer. Vou dar um OK. O primeiro eu vou ativar a diretiva. Vou dar um OK aqui. E pronto, a pessoa não pode fazer download. Notem que do Internet Explorer ainda tem muita coisa. Painel de controle, páginas offline, menus do navegador. Eu dei dois exemplos, proibir download e proibir o cara de limpar o histórico. Vamos para um outro item interessante aqui. Ainda dentro de componentes do Windows, eu vou escolher o Windows Explorer, o que o cara pode fazer dentro do Explorer. Aqui tem muita coisa legal, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu vou remover a guia hardware. Por que o usuário vai ficar mexendo naquela guia hardware, onde o usuário pode, por exemplo, estragar alguma configuração do Windows? Para quem não lembra o que é a guia hardware, a guia hardware é quando o cara dá direito aqui no meu computador, propriedade, né? E ele escolhe aqui a opção hardware. E aqui ele pode vir no gerenciador do dispositivo, por exemplo, e desinstalar um driver da máquina, alguma coisa do tipo. Então, simplesmente o que eu faço? Eu posso proibir esse usuário de entrar aí.
Então eu vou dar um remover aqui a hardware ativado. Ele não vai poder entrar nessa guia hardware. Outras coisas que eu posso fazer aqui ainda é escolher as unidades. Por exemplo, quando o cara entra no meu computador, vamos só dar uma checada lá, ele vai ver todas as unidades, o C, o D, o E, o H, tal, as unidades do computador. Eu posso proibir isso. Vamos procurar aqui onde fica isso. Ocultar essas unidades específicas em meu computador. Cliquei 2 vezes, ativado. Eu posso aqui escolher qual eu quero restringir. Somente A e o B, somente o C, somente o D, o A, B e C, o A, B, C e D, ou todas as unidades. Vamos escolher todas aqui. Afinal de contas, é um usuário que só vai usar o programa padrão na empresa. Tá lá. Então aqui eu posso proibir, por exemplo, o cara de gravar CD, ó, remover recurso de gravação de CD. Como eu costumo dizer, vai gravar CD em casa. Vou dar um OK. E eu posso proibir a tecla Windows X. Vocês devem saber que se você apertar a tecla Windows, o teclado e alguma outra tecla, você pode chamar atalhos para alguns programas. Por exemplo, Windows R. Eu vou chamar o executar, olha lá o executar na minha tela. Eu posso também apertar um Windows Z, que eu vou chamar um Explorer. Se eu desabilitar essas funcionalidades da tecla Windows, eu posso simplesmente proibir o cara de fazer essas coisas. Então, eu vou lá no Windows. Se não entendeu direito o que é isso, vai nos explicar. Ó, desativa as teclas Windows X. Taralá, taralá, taralá. Vamos vir aqui no... Vou ativar a frase. Ok? Então, aqui eu proibi o cara de ver as unidades, proibi o cara de entrar na guia hardware, proibi o cara de gravar CD e proibi o cara de usar o Windows X. Tem muita coisa. Eu posso proibir o cara aqui de mexer na lixeira, uma série de funções interessantes. Vamos partir para um outro aqui, um outro item. Vamos vir aqui no Windows Installer. É engraçado, a gente quando fala de Linux sempre pensa existe um programa para você instalar programa. No caso do Linux, a gente chama de apt-get ou então pacotes RPM. É um programa para você instalar programa no Linux. O Windows também tem esse programa, chama Windows Installer. É um aplicativo do Windows para você poder instalar novos aplicativos do Windows. E por aqui eu posso proibir o cara de instalar programa através de CD, pendrive, impedir origem de mídia removível para qualquer instalação. A gente tem problema de pirataria nas empresas, gente, não pode instalar programa e tal, que eu venho aqui e simplesmente impeço a pessoa de instalar programas. Eu também posso escolher o sempre instalar com alto privilégio. Se você não entender direito a frase, pode vir explicar, ele vai explicar o que é isso aqui. Ou seja, ele vai liberar simplesmente para os usuários que tenham alto privilégio de poder instalar programas. Usuários comuns não vão poder instalar aplicativo. Eu vou dar um ativado. Ok. E aqui eu mexo com o que o cara pode ou não instalar no Windows. Eu posso vir no Messenger ainda, ó, não permitir a execução do Windows Messenger. Não vai usar o Messenger na empresa. Eu posso proibir o cara de não iniciar o Messenger junto com o Windows. Às vezes o Messenger sobe junto, chato. Não vamos deixar ele subir mais junto. Eu posso escolher aqui... Ainda tem muita coisa aqui em componentes do Windows. Movie Maker, Media Player... um monte de NetMeet, uma série de ferramentas. Eu estou feliz com essa parte. Vamos partir para menu iniciar e barra de tarefas. Vou dar mais alguns exemplos. Aqui eu posso proibir o que vai ter no iniciar do usuário. Por exemplo, eu posso vir aqui e remover, por exemplo, conexões de rede. Não vai ter conexões de rede no iniciar da pessoa. Eu posso remover o pesquisar. Às vezes você proíbe o cara de acessar o C, ele vai pelo pesquisar e consegue fazer o item. Eu vou tirar aqui, por exemplo, minhas músicas. Serviço no lugar de ouvir música. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar do cara também a opção dele desligar a máquina. Só vai poder efetuar logoff. Vamos tirar o menu de contexto para você arrastar e soltar. Ele não vai poder arrastar e soltar as coisas do menu iniciar. Vamos, por exemplo, remover menu de contexto. O que é menu de contexto? É o botão direito do mouse. Vamos proibir ele de dar o botão direito na barra, assim ele pode modificar a barra. Vamos... Muita coisa para fazer aqui. Forçar o menu iniciar clássico, para ele sempre subir com aquele iniciar tradicional, não aquele mais invocado do Windows. Vamos aqui descer um pouquinho a barra. Vamos remover, por exemplo, ocultar. Tem muita coisa para tirar aqui. Lista de programas frequentes do iniciar. Também vamos
ativar. Então, aqui eu posso colocar o que o cara vai ou não visualizar no menu iniciar. Tem muita coisa para mexer, eu dei alguns exemplos. Vamos em painel de controle. Em painel de controle é um lugar perigosíssimo dar acesso para o usuário, porque ele pode estragar uma série de coisas no Windows. Eu posso aqui fazer o seguinte, proibir o acesso ao painel de controle completo. Simplesmente ele não entra em nada. Ou eu posso fazer o seguinte, ocultar alguns mini aplicativos, escolher o que eu quero tirar. Ou simplesmente mostrar os que eu colocar na lista. Eu posso então escolher quais eu quero mostrar, ou quais eu quero esconder, ou simplesmente proibir tudo. Aqui eu vou fazer uma restrição completa e vou proibir tudo. Ativado. Ele simplesmente não vai poder entrar no painel de controle. Eu vou mexer num outro item aqui. Vamos para a parte de sistema. Aqui em sistema eu vou proibir coisas interessantes. Por exemplo, o auto-executar. Ele coloca um CD-ROM na máquina e o CD-ROM dá aquele puff, auto-executar. Vou ativar. Aqui ele pergunta se é só para o CD-ROM. Não, vou dizer não, para tudo. Pendrive, HD externo, qualquer coisa que foi espetada não vai ter mais o auto-executar. Vou proibir atualizações automáticas do Windows. Vou desativar as atualizações automáticas do Windows. O Windows dele não vai atualizar automaticamente, sozinho. Vamos desativar, por exemplo, o cara poder usar o MS-DOS. Deixa eu procurar aqui. Impedir acesso a ferramentas de edição de registro. O pessoal não vai poder mexer no registro. Vamos proibir também. Impedir que os programas sejam iniciados do ajuda. Tem uma série de coisas para mexer. Deixa eu procurar aqui onde está o negócio do DOS. Impedir acesso de prompt de comandos. Aqui, às vezes você trava tanto a máquina e deixa o DOS aberto. A pessoa pelo DOS consegue também danificar o computador. Aqui eu ainda posso fazer coisas do tipo, aqui em logon, colocar aqui programa eu quero que execute quando o usuário loga lá. Executar esse programa quando o usuário fizer logon. Então aqui eu vou escolher, por exemplo, para executar, vou dar um exemplo de aplicativo, no caso seria o programa da empresa. Eu vou colocar um notepad. Tem que vir aqui adicionar. Notepad, ou seja, vou mandar subir o bloco de notas. E vou mandar também subir a calculadora. Aqui no caso era só você colocar o nome dos programas que você quer que liga quando o usuário logar. Então, calc.exe. Vou dar um aqui. Vou dar um aqui. Vou dar um aqui. E aqui tem muita coisa para você mexer. Por exemplo, o que vai aparecer quando a pessoa apertar Ctrl Alt Del? Vai ter logoff, vai ter remover senha, vai ter gerenciador de tarefas. Eu posso proibir ele de entrar no gerenciador de tarefas, porque às vezes por aqui ele consegue desativar algum programa que eu subi, algum antivírus, alguma coisa, e acaba danificando o sistema também. Não vamos deixar acessar o gerenciador de tarefas. Vou dar um OK. Gerenciamento de comunicação com a internet. Tem muita coisa para mexer aqui. Se você sair clicando nessas caixinhas, você vai ver que tem muitas opções mesmo. Vou dar um fechar, não precisa salvar a diretiva, ela já está feita para o computador inteiro. Vou fechar. Vocês vão notar que algumas das coisas que eu fiz já estão funcionando, né? Por exemplo, olha o meu iniciar, já não tem a opção de desligar. Vamos lá, por exemplo, tentar abrir o DOS. Prompt de comando, né? Olha, não posso mexer, o prompt de comando foi desativado pelo administrador. Vamos, por exemplo, tentar dar um direito no meu computador, propriedade e mexer em hardware, né? Vou estragar um hardware da empresa, tal. Não posso. Vamos tentar dar um direito na tela. Propriedade para trocar configuração de vídeo. Não posso. Vamos tentar... Vamos entrar aqui no meu computador. Cadê as unidades? Sumiu o C, o D, o E. Deixa eu ver se eu consigo, por exemplo, entrar digitando o nome da unidade aqui. C2 pontos. Eu ainda consegui porque eu deixei alguma brecha. Eu deixei o cara poder executar nessa caixinha. Eu poderia proibir isso também. Vamos ver aqui a funcionalidade. Eu vou fazer logoff de Leandro. Fazer logoff de Leandro Ramos, vamos lá. Pra gente ver quando iniciar a máquina se ele vai subir realmente aqueles programas lá que eu coloquei pra rodar. Escolhi lá o usuário Leandro Ramos. Ele tem que subir sozinho o bloco de notas e a calculadora.
Nota que eu faço um sistema onde a máquina só vai deixar executar aquilo que eu previamente configurei. Eu poderia ter escondido esse executar daqui para o usuário não usar o executar. Tem uma série de coisas que eu posso estar fazendo no GPedit. Eu espero que seja útil aí para vocês protegerem a máquina, deixarem os usuários mais limitados. E é só uma dica, tem muito programa de Lan House que faz isso. O programa, na verdade, é uma interface bonita para fazer entrar onde eu mostrei, né? Aqui eu estou mostrando diretamente como é que você faz sem usar programa nenhum, usando o próprio Windows. Executar gpedit.msc. No caso de você travar a máquina, algum recurso que você queira usar, você simplesmente entra lá dentro de novo, vai atrás da diretiva que você não quer mais. É muito fácil ver as diretivas que você alterou, porque o padrão do Windows aqui, vamos lá no Internet Explorer, por exemplo, o padrão do Windows é vir não configurado. As diretivas que você alterou são aquelas diretivas que vão vir escrito ou desativado ou ativado. Por exemplo, essa aqui foi a que eu mexi, ó, desativar, funcionar. Eu quero liberar para ele mexer no histórico. Eu simplesmente coloco não configurado e o Windows vai voltar ao padrão. Eu teria que fazer isso em cada item que eu mexi. Por exemplo, eu quero fazer download, eu proibi de fazer download. Eu vou lá, menos o navegador, desativar a opção salvar programa em disco, coloco não configurado e a máquina passa a permitir o download de novo. Quer ver? Vamos lá no Internet Explorer. Eu já tenho a ferramenta liberada. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa do Windows bem interessante. E é isso aí. Até a próxima.